Olá, eu espero que esse vídeo te encontre bem. Eu sou a Cintia Esteves e eu venho aqui com mais um conjunto de dicas para tracionar sua carreira. O tema que eu vou tratar aqui hoje são os limites. E ao contrário do que muita gente pensa, quando a gente trata de limites nas nossas relações, não quer dizer que a gente está matando as nossas relações. É exatamente o oposto. A gente está cuidando das nossas relações para que elas sejam harmoniosas e duradouras, e os limites, eles têm como objetivo tratar os pequenos desentendimentos ou eventuais potenciais desentendimentos que possam vir a acontecer por coisas que a gente faz e que para a gente está tudo bem e que para o outro gera um desconforto, que gera uma dor. Então, os limites vêm exatamente para isso. Os ensinamentos que eu trouxe são desse livro aqui que eu acabei de ler recentemente, que é da Melissa Urban, Como Colocar Limites. Ele trata de limites, e exemplificando, e uma base mais teórica de como você deve fazer isso, para várias nuances da nossa vida, profissional, relações com os pais, com o sogro, com o filho, com amigos, mas especificamente nesse vídeo eu vou tratar das relações profissionais. E eu trago 3 pontos aqui, que para mim foram os 3 pontos que são principais quando a gente está falando de relações profissionais. Primeiro delas, desses pontos. Limites, a gente impor, colocar um limite, não se trata de egoísmo, é exatamente o inverso. A gente está cuidando da nossa relação e a gente está cuidando da gente. A gente está prestando atenção na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, em quais são as nossas prioridades, a nossa qualidade de vida e equilíbrio de vida profissional e pessoal, quais são os nossos princípios. Então, eu preciso dar esse limite. O que seria um limite que a gente trata aí que não é por egoísmo, é porque a gente está cuidando da gente? Eu gosto do exemplo de quando a gente está saindo de férias. Responsabilidade nossa como colaborador de uma organização é, antes da gente sair de férias, a gente ter um procedimento de passar para alguém do nosso time o trabalho que está com a gente sobre a nossa responsabilidade. Então, fazer essa transição aí para que você consiga sair de férias tranquila e fazer os acordos que precisam ser feitos, seja de prazos, de quem que faz aprovações, e tudo o que cerne ali o seu trabalho, é super importante para quê? Para quando você sair de férias, você efetivamente poder estar 100% de férias e poder descansar. Uma coisa que eu sempre faço é deixar uma pessoa como um ponto focal. Então, assim, se eu saio de férias, eu faço toda a transição para essa pessoa e falo qualquer coisa que fugir disso que a gente acordou, que apareceu uma coisa nova e que você não se sente preparado, está com alguma dúvida que precisaria falar comigo, você vai mencionar, mas ninguém. Porque qualquer outra pessoa da companhia precisa acionar essa pessoa. E aí, se essa pessoa não conseguir resolver, eu sei que já houve o filtro dessa pessoa, que ela já tentou resolver, e aí sim ela me aciona e resolve. Por quê? Porque aí eu tenho esse equilíbrio. Uma coisa que eu tenho para mim, que eu falo, quem já trabalhou comigo, quem trabalha comigo, quem faz mentoria comigo, sabe que eu sempre bato nessa frase. O insubstituível, ele é impromovível. Então, se você tem aí o objetivo de crescer na carreira, você tem que trabalhar para que amanhã, se você não puder levantar e trabalhar, alguém está preparado para fazer o seu trabalho. Porque na hora que aparecer uma oportunidade de promoção, você já tem o seu sucessor formado. Então, esse é o primeiro ponto. Colocar limites não é egoísmo, é a gente cuidar da gente mesmo. O segundo ponto é: as pessoas não precisam entender ou concordar com os seus limites, mas elas precisam sim respeitá-los. Eu conheci há pouco tempo atrás uma profissional que já fez uma postagem no LinkedIn relatando o desconforto que ela tem no ambiente profissional quando alguém chama ela por algum apelido. Isso é um limite que ela pôs, gente, ambiente profissional, eu quero ser chamada pelo meu nome e não por um apelido. As pessoas precisam entender? Tem pessoas que entenderam, tem pessoas que não. Tem pessoas que concordaram e tem pessoas que não. Mas, acima de tudo, esse é o limite que ela estabeleceu para ela e precisa ser respeitado. E os limites, gente, eles são muito subjetivos. Usando ainda esse exemplo da questão do apelido em ambiente corporativo, eu já sou exatamente o contrário. Quando alguém me chama de Cíntia, eu já falei, deu ruim para mim. Ou eu fiz alguma coisa, ou eu esqueci de fazer alguma coisa. Por quê? Porque todo mundo dos meus relacionamentos pessoais e profissionais
já tem o hábito de me chamar de si ou de sim. Então, quando eu ouço um Cíntia, eu falo, ih. Então, aí a subjetividade. O que é um problema para ela, para mim é o inverso. Então, assim, a gente não precisa entender, a gente não precisa concordar. Nesse caso, eu entendo o ponto dela, mas eu, Cíntia, tenho uma opinião diferente. Então, assim, a gente não concorda nesse ponto, mas a gente respeita cada um. Então, assim, ela é uma profissional que ela quer ser chamada pelo primeiro nome dela. Eu sou uma profissional que eu prefiro ser chamada por um apelido, porque eu me sinto mais confortável. E o limite está estabelecido. Então, e esses limites, eles podem mudar ao longo do tempo, dependendo do contexto que você está. Então, assim, a gente tem que saber que ele é um organismo vivo e que a gente tem que ir fazendo essa gestão desses limites. E o terceiro ponto que esse livro traz, que para mim ele é o mais crucial de todos, e existe uma responsabilidade social para algumas pessoas aí, é o quê? Estabelecer limites é uma expressão de poder e de privilégio. Às vezes a pessoa quer impor um limite, quer estabelecer ali aquele limite, mas ela não pode colocar o emprego dela em xeque. Então, às vezes, ela aceita aquela coisa que incomoda ela, mas ela fala: se eu pedir para parar isso, se eu falar que eu não gosto disso, isso pode fazer com que eu perca meu emprego e eu não posso perder meu emprego de forma alguma. E se a gente que está num lugar que tem essa expressão de poder e de privilégio, e que vê que tem uma pessoa que está incomodada com alguma coisa, a gente pode apoiar a criar esse limite para essa pessoa. Então, eu vou trazer o caso do exemplo dos apelidos. Pode ser que tenha um colaborador no meu time que não gosta de ser chamado por um apelido, mas que está exatamente, não tem esse lugar de poder e privilégio de poder impor um limite e falar: olha, eu não gosto que me chame. E se eu tenho conhecimento disso, talvez eu fale assim: gente, em vez da gente chamar ele de Zé, vamos chamar ele de José, porque eu sei que ele fica mais feliz quando ele é chamado de José. É uma forma gentil e educada que eu posso apoiar uma pessoa que está numa posição mais frágil de criar um limite e criar um ambiente mais confortável. Eu espero que vocês tenham gostado, que essas dicas consigam te dar ferramentas para que você tenha relacionamentos profissionais mais harmoniosos e que também consiga auxiliar pessoas que não têm a condição de estabelecer limites para que todos tenhamos um relacionamento mais cordial, um ambiente corporativo e mais saudável. Clica aqui no sininho para você ficar ciente dos próximos vídeos que forem subir, assina aí o canal e até a próxima.